Nação flamenguista, a mídia paulista discutindo essa grande atuação que o Flamengo teve contra o Vasco, né? E a situação, né? Aonde vai parar esse time do Flamengo, né? Cada dia que passa, os caras estão mais entrosados, né? Estão jogando melhor, sabe o que é que faz com a bola, né? Dá a impressão que o Flamengo vence na hora que quer. E isso é bom, né? Isso é bom porque tá chegando as principais competições e o torcedor flamenguista espera, né? Um elenco cada vez melhor, né? Cada vez mais entrosado, né? Felipe Luiz, cada dia que passa, conhece mais o elenco. Às vezes que ele mexe, não cai de rendimento, o nível é o mesmo, né? Para os vascaínos, né? Quiseram tirar o Flamengo da zona de desconforto, como eles falam, né? Levando o jogo para o tapetinho. Perdeu da mesma forma, o Flamengo poderia até ter saído com um placar maior, mas só foi 1-0. Eu acho que o importante foi o desempenho mais uma vez da equipe, né? O Flamengo jogando bem. Alguns jogadores não estavam tão bem, mas é como eu digo, né? Parece que os jogadores do Flamengo, quando pegam o Vasco, fica naquela, né? Tranquilo, porque sabe que qualquer hora pode resolver e qualquer hora que eles quiserem vão resolver. Foi o caso de Bruno Henrique, né? A hora que ele achou melhor, ele resolveu. O Flamengo ganhou de 1-0, né? O Vascaíno entra em desespero porque não consegue ganhar do Flamengo. Já são 31 jogos, né? Vamos acompanhar aqui as reações, né, da imprensa paulista, né? Créditos do vídeo, né? Band Sport, link da descrição. Vamos ver o que foi que eles falaram no final do vídeo. Eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Tomado um elenco melhor. Deu a lógica dentro do clássico ou você esperava até um Flamengo com um placar um pouco mais dilatado pelo primeiro jogo, Arnaldo? Olha, Ivan, eu acho que o Vasco tentar levar para a segunda partida me pareceu a missão inicial, né? Não morrer no primeiro confronto, como o Volta Redonda morreu. Sim. Né? No jogo com o Fluminense. Aliás, o Fluminense 8 na Copa do Brasil, 4, não sei o que lá, vai jogar em Caxias no meio de semana pela Copa do Brasil, mas 4-0. O Vasco também vai jogar na Copa do Brasil. Aí Nova Iguaçu, hein? Aí mesmo. E contra o Nova Iguaçu, tapetinho. Exatamente. Então, antes de voltar a jogar com o Flamengo. Eu acho que o Flamengo, até pelas circunstâncias, o Flamengo tem tido problemas com lesão. O Flamengo não foi um time apressado. Não, o Flamengo jogou, não é que ele jogou por gasto, mas ele administrou também. Não foi. A vantagem nesse confronto tem sido, não é momentânea, tem sido histórica, né? Sim. O Vasco não consegue ganhar do Flamengo. Eu acho que nas duas semifinais, cada uma de um jeito, as classificações foram encaminhadas. O Vasco tem chance de reverter na partida de volta? Muito difícil. A tendência é que o Flamengo no Maracanã jogue melhor do que jogou, que tem alguns retornos, que trabalhe a semana inteira, né? E o Vasco não pode largar a Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil você pode ir, né? Inclusive financeiramente pela situação complicada. Eu acho que agora nós temos uma perspectiva em relação ao Flamengo que parecia estar assim ali na nuvem. O intruso, o grande intruso do Campeonato Paulista, que classificou na última bola, foi o Palmeiras. No Rio foi o Fluminense. Sim. E é o Fluminense quem tem atrapalhado a vida do Flamengo, né? Tem sido um rival de fato, né? Não só anteriormente, como agora na era Felipe Luiz. E acho que o Fluminense vai recobrando confiança. Então, acho que está encaminhado o Fla-Flu para a final. Que a preocupação do Vasco, para mim, é Série A, cara. Com o elenco que tem, com a circunstância toda. Não vai ser simples a Série A para o Vasco. E sendo eliminado para o Flamengo, que é a lógica, trabalhar muito para, no Campeonato Brasileiro, começar bem, somar o máximo número de pontos no início, porque, como diria Paulo Massini, o Brasileirão será uma carnificina. É uma carnificina poderosíssima e o Vasco vai ter problemas com esse elenco para aturar a carnificina do Brasileirão. E o Flamengo já tem esse plantel, Massa, muito bem trabalhado já de muito tempo. Em que pese a questão que o Arnaldo destacou, que o Fluminense é o único que vai fazendo frente à equipe do Flamengo, mas é um time que, até como a gente já falou do Palmeiras, né, tem olhares mais para frente, Libertadores, Brasileiro, Super Mundial. O Vasco não, e o Vasco poderia pelo menos deixar um bom recorte em duelos mais equilibrados contra o Flamengo. Até vi um certo equilíbrio no primeiro tempo, mas parecia, né, que o Flamengo está meio rotação baixa, né? Meio tranquilo ali, dosando a energia, não passou tanto sufoco assim.
E para esse Vasco dessa sequência de temporada, eu vou muito nesse entendimento do Arnaldo. Começa a dar uma preocupada grandiosa no seu torcedor. Bom, o Campeonato Brasileiro para mim é um terror, eu acho dificílimo, né? Sempre estou muito mais preocupado com o Campeonato Brasileiro que com qualquer outra competição. O jogo, cara, me mostrou o seguinte: o Flamengo entrou com o pé com uma velocidade um pouco abaixo e o Vasco muito acima. Então, estava causando confrontos ali. Primeira bola do Wesley, já teve amarelo para o Piton. Tem muito duelo engasgado ali entre os jogadores. E tem muita derrota do Vasco para o Flamengo. Tem muito... É um massacre, cara. Eu, sinceramente, fico me sinto compaixão, para não falar pena, dos torcedores do Vasco, porque jogou contra o Flamengo, vai perder o jogo. Então isso está entrando muito na mente dos jogadores do Flamengo, do Vasco. É como se fosse um tabu, sabe, de não ganhar há muito tempo um título grande. Sim. E isso acaba que o Carille falou sobre tomar um gol, acabou o jogo, né? Então a gente sabia, quando saiu o gol do Bruno Henrique, que golaço espetacular, falei, acabou o jogo, o Vasco não vai ter força para reagir, não teve mesmo. E acho que o time não é tão ruim, você tem alguns bons jogadores. O Vasco tem condições de fazer um jogo melhor. Agora, o Flamengo, para mim, é hoje o melhor time do Brasil. Time que joga futebol, o melhor futebol do Brasil. Né? Então, é normal, nesse momento dos dois, o Flamengo do jeito que está, com o elenco que tem, jogar mais e ganhar do Vasco. Agora, isso é algo que precisa ser medido e eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora, porque é entender se o Vasco vai conseguir, num tempo próximo, voltar a ser aquele Vasco protagonista. Eu tenho dúvidas sobre isso, e isso me preocupa muito. Eu gosto muito da instituição. Eu acho que o Vasco vai lutar para ficar na primeira divisão, porque é triste, viu, o futebol? Né, um olhar assim, muito interessante para aquela comunidade do entorno. Gostaria muito que o Pedrinho tivesse sucesso como presidente da associação. Quer ter uma confusão com o SAF. Cara, é um negócio, deve pra caramba. Olha, recuperação judicial. É um lugar, cara, é um buraco, é um balaio duríssimo de se colocar a mão, cara. E acho assim que o Vasco, o Pedrinho, eles vão ter que buscar uma solução meio que dentro da própria comunidade para sair desse lugar, sabe? Do seu próprio povo, porque dificilmente vai vir alguém de fora, um Marinax desse, um Duralex aí, qualquer desses aí, um milionário desse aí que não entenda o Vasco. Então acho que o Pedrinho poderia, ele e a comunidade, aqueles que amam o Vasco, sentarem uma grande mesa, fumarem um cachimbo da paz e tentarem buscar alternativas para que o Vasco possa equilibrar suas contas e voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. Para a gente fechar, que a gente ainda tem alguns minutinhos de programa, temos que falar do Bruno Henrique, hein? 99 gols com a camisa do Flamengo. É um jogador que é muito habilidoso, mas se a gente for comparar com outros grandes jogadores dessas últimas gerações, Arrascaeta, Gabigol, o próprio Pedro, pode não ter a mesma qualidade desses jogadores, ou enfim, o mesmo refino, mas é um jogador que tem uma identidade muito grande e todos os momentos decisivos esse cara participa e é uma peça fundamental. Isso é impressionante como o Bruno Henrique casou bem com o Flamengo e é um cara que gosta de jogo grande, gosta de jogo pesado. Os caras já estão na história do clube. A gente tem sempre muita dificuldade de ficar comparando com os caras do passado, que foram grandes jogadores, fizeram grande história, mas ele é daqueles que certamente vão estar ali numa galeria de gigantes mesmo do clube. São 21 gols em clássicos, isso não é brincadeira. Aqui em São Paulo a gente tem o Zidanilo, né? O Danilo, como um cara que fazia muito gol em clássico, ele tem 12, ele do Corinthians, 12. O Bruno fez 21, sendo 10 quase no Vasco. Fez 10 no Vasco. Então, talvez a gente, quando ele for embora, quando ele parar de jogar, aí você vai olhar para trás e você vai falar, acho que são 14 títulos, ele e o Arrascaeta, 13 ou 14 e tal. Esses caras a gente vai ter um pouco mais de noção quando para. Aí você olha para trás e fala, meu Deus, esse cara fez tudo isso mesmo? Porque você começa a comparar com um monte de jogador novo, que não tem história nenhuma, os números pequenos e tal.
Então, realmente é incrível. Eu fui até procurar porque eu fico ali... Toda vez eu vejo gol do Bruno Henrique contra o Vasco. Não é possível. Quantas coisas? Aí, 10 gols no Vasco, 21 em clássicos. Realmente é um cara histórico. Teve muito problema. Teve aquele problema grave no olho. Foi para a Alemanha para ver. Foi para os Estados Unidos para olhar. Poderia ter parado a carreira. Problema sério, lá, acho que na retina. Uma bolada que ele toma ainda no Santos. E aí tá... Se recuperou de uma lesão gravíssima no joelho. Que estourou todos os ligamentos. E ficou um tempão fora também, e vale a pena lembrar. Nível, era uma dúvida, né? Sim. Você vê que do Zico, aliás, né? Ô, Zico, parabéns. Você vê que a compleição física dele ajuda. Exato. Ele é leve, né? Então, os ligamentos recuperados ajudam. Exato. Agenda do Band Esporte. Pessoal, a mídia paulista colocando o Flamengo aí como o time que joga o melhor futebol nas Américas hoje, né? E eu concordo, né? O Flamengo joga um bom futebol, né? Futebol isso que coloca o Flamengo à frente das principais competições como favorito. Sei que muitos vão dizer, o torcedor flamenguista tem a soberba. Não, não é soberba, pessoal. Isso é confiança. Vocês viram aí, corintiano, palmeirense, as bocas deles, né, eles dizem que o Flamengo hoje joga o melhor futebol. Isso é soberba? É o quê? Quando se recebe um elogio do adversário. Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo hoje joga sim o melhor futebol. Não é só isso. Não é só jogar o bom futebol, né? O Flamengo hoje tem um elenco que a gente possa se dizer ali que são um elenco de 20 jogadores. E Felipe Luiz tá sempre utilizando esses jogadores, né? Sai um, entra outro, o nível não cai. O futebol é o mesmo. Então isso aí é uma qualidade que esse time do Flamengo hoje tem, né? Aquele time de 2019 encantou muita gente, jogando um bom futebol, mas aquele time de Jorge Jesus era 11 titulares. Para você ter noção, quem entrava no segundo tempo era Lincoln. Quem é que não lembra que Lincoln perdendo o gol contra o Liverpool no final do jogo da prorrogação? Era a diferença do Flamengo. Lincoln. Hoje não, pessoal. Hoje é diferente. Hoje, por exemplo, não tem Pedro para jogar de centroavante. Bruno Henrique. Não tem Bruno Henrique. Tem Juninho que o Flamengo trouxe. Aí vamos para a direita. Geralmente quem joga é Gonzalo Plata. Quando tem Gonzalo Plata, quem vem? Luiz Araújo. E na direita, o meu titular é Everton Cebolinha. Mas se não tiver Everton Cebolinha, coloca quem? Michael. Achou pouco? Vamos lá. A zaga hoje, zaga de seleção brasileira. É Ortiz, Léo Pereira. Se não tiver nenhum dos dois, bota Danilo. Lateral direita. Lateral de seleção brasileira, o Wesley. Se não tiver o Wesley, coloca Varela, né? Seleção uruguaia. A lateral esquerda não precisa nem dizer, né? Que são 3 jogadores de seleções, né? Apesar que estão os 3 voltando de lesões. Ayrton Lucas, Vina e Alexandro, 3 jogadores de seleções. No meio campo é Pulgar, De La Cruz de seleção. É Gerson de seleção. Ainda tem no banco o garoto da base, né? Matheus Gonçalves, né? Jogando muita bola. Então, pessoal, o elenco do Flamengo, em comparação àquele de 2019, não tem nem lógica, né? Por isso que a mídia paulista, eu concordo com ela, né? Hoje o Flamengo joga um bom futebol, tem um treinador que conhece o grupo, tem um treinador que entende de futebol, tem um treinador que muda, como eu disse no início do vídeo, e o rendimento da equipe não cai, né? E a esperança do torcedor flamenguista é que isso continue, né? E principalmente, pessoal, acho que o desempenho do Flamengo para 2025 depende muito da questão aí do Flamengo diminuir essas lesões, né? É porque o Flamengo o ano passado teve muito problema com lesão. Esse ano iniciou a temporada lesão. E a gente espera na hora que precisar dos caras, né, para fazer a diferença, que esses jogadores não venham a se lesionar, né? Venha dar um ritmo aí, né? Quem sabe aí um jogador. Tudo bem, vamos poupar, vamos evitar.
joga 2 jogos, passa outro sem jogar, joga 3 jogos, passa um sem jogar, né, para se recuperar. Acho que isso é até normal, né? Dificilmente eu vou ver, eu acho que eu não, o torcedor flamenguista vai ver o Flamengo aí jogar 6, 7 jogos com a mesma equipe, é porque não precisa, é porque as competições aqui no futebol brasileiro é puxada, né? A gente sabe que aqui no futebol brasileiro se joga 80, 85 jogos, né? Então não tem para que esse desespero. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui também nos comentários. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.